Boa noite. No programa desta segunda-feira, a gente fala sobre política e educação com o vereador de Mossoró, Tiago Marques. E mais, a gente traz informações de uma audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa sobre energia eólica em Serra do Mel. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste, você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, mas você que está em Natal, você que está em Pau dos Ferros, Alto Oeste, Vale do Açu, todo o oeste aqui do Rio Grande do Norte, acompanhando o nosso programa desta segunda-feira. Iniciando mais uma edição, já praticamente na metade do mês, e julho já vai indo. Daqui a pouco é agosto e quando vem os BRO, aí pronto, aí o ano acaba de vez e a gente chega em 2026, ano eleitoral. E sobre eleições a gente vai falar hoje também aqui com o vereador Tiago Marques, traz informações sobre projetos importantes que foram anunciados pelo prefeito Alisson. Nós vamos falar sobre política, né? Câmara de Mossoró, eleições, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, tudo isso daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Gostaria de iniciar aqui o nosso cenário de hoje mandando os parabéns para o Neemias, que aniversariou nesse domingo, completou mais um ano de vida. Quantos anos, hein? 19 anos. É brincadeira? 19 anos? 19 anos. É um menino. Parabéns aqui ao Neemias, nosso assistente, que cobrou aqui. Tem a foto dele aí, não? Tem a foto? Não tem a foto? Não tem a foto. Ele não quer ficar famoso, ele quer continuar nos bastidores. E a gente aqui reforça esse desejo de saúde e paz aqui para o nosso assistente. O Neemias é o futuro, como é que chama aqueles que fazem aquelas apresentações? Fisiculturista, né? Futuro fisiculturista. Falta muito pouco, só o físico, para ele começar a competição. Bem, a gente inicia agora o nosso cenário político trazendo informação com relação ao setor pesqueiro aqui do Rio Grande do Norte, exatamente, que está agora num momento de tensão com relação ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, de taxação de 50% sobre os produtos brasileiros comercializados com os Estados Unidos. O presidente do Sindicato da Indústria da Pesca aqui do RN, o Arimar França, ele disse que caso a medida se confirme, a continuidade da pesca de atum será inviável e os barcos deixarão de ir ao mar. Atualmente, os Estados Unidos são responsáveis pelo consumo de 80% do atum fresco pescado pelos barcos aqui do Rio Grande do Norte, o que representa algo em torno de 50 milhões de dólares por ano, aproximadamente 4 mil toneladas de pescado. O valor corresponde à cotação atual, mais de 278 milhões de reais. Não há, inclusive, um plano B para os produtores continuarem com a atividade caso a tarifa de 50% passe a incidir sobre a mercadoria. O Arimar França, ele disse que como desde 2018 não podem exportar para a Europa, eles estão muito preocupados e esperando uma resolução. Ele afirmou o seguinte: vamos participar de uma reunião com a Fierne-CNI e saber quais serão as próximas etapas para esses pescadores. Caso não haja uma mudança na intenção e ocorra a taxação, vamos ter que parar toda a frota, porque economicamente ficará inviável. Para este mês, os barcos já estão no mar e chegarão antes do início previsto para a taxação, que é agosto. Por isso, há a garantia de que a produção em julho não sofra com o impacto da taxação. Contudo, os produtores cobram que o governo federal busque de maneira diplomática a reversão da decisão e também o fim da barreira que foi imposta pela União Europeia. Então, meu amigo, a situação está grave aí. O presidente Lula deve publicar amanhã no Diário Oficial a lei de reciprocidade. Vamos ver se vai haver esse diálogo aí, né? Bem, antes de a gente começar aqui a nossa conversa, o salário mínimo deve subir para R$ 1.630, é o que aponta o Ministério do Planejamento. Desde o dia 1º de janeiro de 2025, o salário mínimo passou a ser de R$ 1.518.
Para o próximo ano, a proposta gira em torno de R$ 1.630. O reajuste representa um aumento de 7,37% em relação ao atual salário. O valor corresponde, em termos reais, ao maior dos últimos 50 anos. Na terça-feira passada, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, confirmou o aumento do salário mínimo durante a apresentação do LDO no Congresso Nacional. Segundo a ministra, a cada R$1 de aumento no mínimo, esse impacto corresponde a cerca de 420 milhões de reais nas contas públicas. A proposta segue análise pela Comissão Mista de Orçamento, com votação prevista até o dia 17 deste mês de julho. No entanto, o valor final só será confirmado após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, prevista para novembro deste ano. A gente segue acompanhando este assunto. Vamos iniciar aqui a nossa conversa com Tiago Marques, vereador aqui de Mossoró, pelo partido Solidariedade. Vereador que esteve numa live, você acompanhou semana passada, do prefeito Alisson, que anunciou 5 projetos para educação aqui de Mossoró. Além do vereador, estava lá outros personagens, né, da gestão aqui de Mossoró. O vereador explica, neste momento, quem estava nessa live, quem estava compondo ali e por que o vereador compareceu à divulgação destes projetos. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao cenário político. Boa noite, Vonúvio. Boa noite você que está em casa nos acompanhando aqui pela TCM, o cenário político. Mais uma vez agradeço pelo convite, é sempre muito bom, muito feliz de estar aqui nesse programa que tanto admiro. Pois é, Vonúvio, de fato, na quarta-feira passada, nós tivemos a oportunidade, através de uma live do prefeito Alisson, de anunciar 5 importantes projetos que vão revolucionar ainda mais a educação aqui na cidade de Mossoró. Estiveram presentes o vice-prefeito, Marcos, o secretário Leonardo Dantas e o secretário adjunto Adler, também o nosso consultor-geral, doutor Raul Santos. E eu estive por alguns motivos. Primeiro, porque eu sou o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Mossoró. E, além disso, essa minha passagem longa e intensa pela Prefeitura nos últimos 4 anos, a primeira gestão do prefeito Alisson, me deram uma bagagem muito robusta, no sentido de poder contribuir diretamente para a formação desse projeto de lei. E tenho muito orgulho de ter feito parte da construção dos 5 projetos, né? Você veja que enquanto estava acontecendo em Mossoró, cidade junina, que graças a Deus foi um grande sucesso, mais uma vez aqui em Mossoró, repercutindo em todo o Brasil, frise-se, nós estávamos trabalhando dia e noite. Eu, juntamente com o prefeito Alisson, junto com os secretários e vice-prefeito, nós estivemos fazendo um projeto que realmente mude cada vez mais e melhore a cultura de estudo aqui na cidade de Mossoró. Nesses 5 projetos, houve uma expectativa, o prefeito segurando um globo terrestre, um mapa do Brasil, e vai ter aí, no caso, uma atividade junto aos estudantes para o envio para outros estados. Explica aí para a gente, tem tanto para alunos visitarem outros países, quanto também outros estados, né? Exatamente, Vonúvio. Eu falo desses projetos com muita empolgação, com muito entusiasmo, porque eu acredito, porque eu vivenciei isso, essa minha experiência de vida, de que a educação, ela transforma vidas. Não só a sua vida, mas também a vida de toda a sua família. E aqui eu lhe peço licença para me referir diretamente a você, estudante, a você, pai de estudantes da Rede Municipal de Ensino. Veja que agora, com 2 projetos, o Partiu Brasil e o de Mossoró para o Mundo, nós teremos a possibilidade de enviar diretamente estudantes aqui de Mossoró para conhecer outras cidades do Brasil. Você imagina, Vonúvio, você que está em casa, você tem a oportunidade de passar alguns dias em Brasília, conhecendo toda a arquitetura de Brasília, conhecendo como é que funciona exatamente os poderes que lá existem, o executivo, o legislativo, o judiciário, ou ainda que você, junto com a sua equipe, possa ir para o Rio de Janeiro, conhecer toda a história do Brasil, como é que foi montada ali, Curitiba, que é uma grande capital, São Paulo, que também tem toda essa pujança econômica aqui no Brasil. Então, o projeto do Partiu Brasil, ele permite que estudantes da nossa rede municipal, eles tenham a oportunidade de conhecer outras cidades, de conhecer a rede de ensino daquelas cidades, de conhecer a cultura daquelas cidades e, assim, poder voltar com outra dimensão do poder transformador que é a educação. E nós sabemos, Vonúvio, como isso é importante, né? Quando a gente conhece outra realidade, quando a gente vê outros ambientes, a gente vê que é possível sonhar mais alto.
E desses programas, eu ainda destaco aqui o de Mossoró para o mundo. Certamente você já ouviu essa expressão, que é muito comumente utilizada, e foi utilizada para ser o nome do nosso programa de intercâmbio internacional. Você veja, você que está aí em casa, que estuda na escola municipal aqui de Mossoró, você vai ter a oportunidade de conhecer outros países. E o de Mossoró para o Mundo é um programa simples de acontecer. É um programa que faz com que as pessoas, que os estudantes e os professores, frise-se, tanto os estudantes quanto os professores, eles vão participar de um processo seletivo e eles vão poder fazer um curso de língua estrangeira, certamente será inglês, durante 1 ano. E depois desse curso, vai ter um novo processo seletivo para embarcar esses alunos e esses estudantes para conhecer países que falam aquela língua. Por exemplo, vai que o aluno está aqui, o professor, passar 1 ano fazendo um curso de inglês, ele vai ter a oportunidade de fazer um intercâmbio internacional num país, por exemplo, como os Estados Unidos, como o Canadá, como a Irlanda. Então, aí é um momento importante para a gente realmente poder fomentar a educação. E esses projetos, os 5, aqui eu só citei 2, eles têm uma razão de ser, Valor. São projetos de política pública, que são políticas de governo, que elas vão conseguir estender essa política e criar uma cultura de estudo, de dedicação no aluno da rede pública municipal. E isso é muito importante. Você tem uma ideia, eu fui aluno da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e lá eu percebi, e hoje eu percebo com muito mais clareza, que lá tinha uma coisa que chamava a minha atenção, que era a cultura do estudo. Lá a gente só falava em estudo, a gente só queria estudar, só queria vencer através da educação. E eu tenho certeza que essa cultura de estudar, de se dedicar, de estar presente, de não faltar, de tirar boas notas, ela ficará cada vez mais forte em Mossoró. E os frutos serão colhidos muito em breve. Bem, daqui a pouco a gente volta aqui com o vereador, mas tem informação aqui no nosso programa. A Secretaria de Mobilidade Urbana realiza intervenções no trânsito para o Mossoró Sal e Luz. Outras serão implementadas gradativamente ao longo desta semana. O Mossoró Sal e Luz começa nesta semana e as intervenções no trânsito no entorno da Estação das Artes já começaram. No domingo, o trecho da rua Dr. João Marcelino, por trás da estação, foi interditado para a montagem do espaço que liga a estação à praça de eventos. Parte da Avenida Dr. João Marcelino, da rua Dr. João Marcelino, um trechozinho pequeno, pessoal, que liga a estação à praça de eventos. Já recebeu a primeira intervenção a partir do dia de domingo. A gente consegue liberar a rua após o evento. Acabou o evento, libera esse trecho da rua. Outra intervenção importante vai acontecer na Avenida Augusto Severo, em frente à Estação das Artes, no espaço que liga o teatro à estação. Dando sequência às intervenções, a partir das 17 horas, a Avenida Augusto Severo, também um pequeno trecho. O trecho que liga a estação ao teatro. Terminou o evento, libera a rua e no outro dia do mesmo formato. Com o início programado para o dia 18 de julho, o Mossoró Sal e Luz segue com intervenções progressivas ao longo de todo o evento, que vai até o dia 26. A partir do dia 18, as laterais da Avenida Rio Branco, do lado da Estação das Artes, serão interditadas a partir das 15 horas para viabilizar a instalação técnica do evento e também priorizar a segurança dos participantes. Avenida Rio Branco, os dois lados, os lados da estação. A gente vai fazer as intervenções a partir do dia 18. Fique atento, portanto, a essas datas e também o horário. O horário é a partir das 15 horas. 15 horas, os dois lados da estação, da Avenida Rio Branco, ficam fechados para o público transitar de veículo. Nesse período, é importante os motoristas ficarem atentos às vias alternativas de locomoção para chegar até o evento. É importante você utilizar a Avenida Alberto Maranhão, que é o lado mais ligado ao centro da cidade, e a Avenida Melo Franco com Princesa Isabel, que é o lado mais ligado à Nova Betânia. São as vias alternativas que você pode estar buscando. Lembrando, sempre sair mais cedo nesses dias, para que você não encontre pequenos congestionamentos e atrapalhe também a fluidez para o seu trabalho, para a escola e para qualquer outro tipo de deslocamento que você vai fazer nesse período. Portanto, o trânsito de Mossoró, ali nas imediações da Rio Branco, vai passar por estas alterações. Você precisa ficar atento. A gente vai falar mais sobre este assunto lá no Meio Dia TCM, né, na 95 FM. A gente
vai também trazer informações aqui no nosso cenário político, tá bom? Bem, vamos voltar aqui com o Tiago Marques, vereador de Mossoró. Bem, Tiago, no bloco anterior, o senhor trazia informações sobre 2 projetos de 5 anunciados pela Prefeitura. E tem uma bolsa que será aí para estudantes da rede municipal. E como é que vai funcionar essa bolsa? Porque outro projeto tem referência também com investimentos nas escolas. Explica para a gente essa bolsa, como é que ela foi pensada? Exatamente, Onovo. Inclusive, esse é um dos principais projetos. E é até difícil dizer dos principais, porque são 5 projetos de grande força na transformação da nossa educação aqui. Mas essa aí é um programa que, inclusive, não tem nome ainda. O prefeito Alisson, a gente ali decidiu que a gente deixaria para o público, para o povo, escolher o nome desse programa, que é um programa que tem um incentivo acadêmico, socioeducacional para os estudantes. Resumindo, é uma bolsa. É uma bolsa. Como é que acontece isso aí, Onovo? A gente vai ofertar aproximadamente 5.000 bolsas para 5.000 estudantes aqui da nossa rede municipal de ensino, ofertando uma bolsa durante o ano letivo de R$200 por mês. E aqueles alunos que tiverem notas médias mais expressivas, conforme o regulamento, eles vão ganhar 2 bolsas extras, que é no começo e no meio do ano, que é justamente onde estão o recesso e as férias escolares. E essa bolsa extra, como se fosse um prêmio, será de R$300. Ou seja, o aluno da rede pública municipal que estiver habilitado no programa e se dedicar de fato, tiver boas notas, ele pode receber até R$2.600 por ano. E isso é muito importante. E para isso é ser um bom aluno, é se dedicar, estar no Cade Único, ter o cartão de vacinação em dia. Então você pai, você mãe que está aqui nos ouvindo, tem o seu filho na rede pública, já vê lá como é que está o cartão de vacinação dele, já para poder correr aí e fazer com que a coisa aconteça. Vai ser um grande programa para fazer com que os estudantes eles tenham essa condição ainda melhor. Porque, graças a Deus, na rede municipal de ensino aqui de Mossoró, o estudante, ele já vai com seu tênis, ele já vai com a farda, ele já vai com o moletom, ele já tem o ar-condicionado na sua sala de aula, ele já tem uma série de coisas, ele tem a merenda, sempre, todos os dias lá. Mas a gente sabe que, em alguns momentos, isso ainda não é suficiente. E essa bolsa, ela chega para poder dar esse plus para o aluno. E o aluno ele vai poder utilizar isso, desde que ele vá atendendo aí aos requisitos mínimos, da forma que ele quiser. Ele pode utilizar com lazer? Pode. Ele pode utilizar para comprar novos livros? Pode. Ele pode utilizar para ir para o cinema com sua família? Pode. Porque a ideia é que realmente dê mais dignidade, força e entusiasmo para ele continuar estudando. Esse é o 3º programa desse pacote de 5. Temos mais 2. Temos mais 2, mas é só buscando uma complementação. Tem muitos alunos, e que a gente sabe da realidade de muitos, principalmente da zona periférica de Mossoró, que tem dificuldade até de alimentação. Vai para a escola em busca primeiro de se alimentar e depois de estudar. E a escola também precisa sempre de uma melhoria, de uma reforma, de uma porta, de uma janela, enfim, de alguma manutenção. Como é que a prefeitura pretende tentar resolver isso? Esse problema ele é muito comum nas escolas. Você veja na nossa casa, às vezes né? Você está na sua casa, às vezes dá um problema aí na porta, na pia, na torneira, e você vai demorando, vai passando o tempo, a lâmpada está lá queimada e a coisa vai passando. Na escola é ainda mais difícil porque tem todo o processo administrativo que deve respeitar sempre a administração pública. Para vencer, para pular essa barreira da burocracia, para que a coisa aconteça logo, afinal é isso que os estudantes merecem, eles merecem um ambiente adequado sempre, é que foi criado, né, o prefeito Alisson com a equipe, eu estive presente desde o início aí, a gente criou o Investe Escola, é o programa a partir do qual vai ter dinheiro direto na escola, Volnovo. E esse dinheiro direto na escola vai servir para esse tipo de coisa, vai servir para fazer ajustes imediatos e necessários que tem a escola. Mas quem é que vai gerir esse recurso? Lhe digo, a gestão desse recurso será a partir da própria comunidade escolar. Comunidade escolar através do conselho escolar, que é composto pelos alunos, pelos pais dos alunos, pelos professores, pelo diretor. Então a gestão será deles. E ele sim poderá, com o recurso que chega, poder ir lá, quebrou uma pia, ajeita imediatamente. Quebrou uma porta aqui, ajeita imediatamente. E assim vai fazer com que o ambiente escolar esteja cada vez mais apto, esteja cada vez mais agradável para poder receber o nosso estudante. Vereador, mas como é que a Prefeitura, como é que a Secretaria de Educação pretende medir
o conhecimento dos alunos para saber se de fato eles estão sendo incentivados da melhor forma, se eles estão aprendendo, se eles estão evoluindo aqui dentro da educação moçoroense. Perfeito. O que nós estamos tratando aqui, os 5 programas, são programas de políticas públicas voltadas para a otimização da educação. E como toda política pública, ela prevê a fase da avaliação. Inclusive, na própria lei, já existe sessões inteiras, artigos inteiros dedicados à avaliação do programa, para poder ser analisado com determinada frequência se os alunos de fato estão crescendo, se desenvolvendo mais a partir dos programas que estão sendo implementados. Então é isso muito importante que isso realmente seja dito, porque é uma política pública voltada para a otimização da educação e para que seja criada uma cultura do estudo cada vez mais forte aqui em Mossoró. Afinal, eu até peço licença para destacar aqui que eu sou um grande entusiasta da educação porque eu vi minha vida transformada pela educação, né? Não por acaso, eu que fui criado ali na Boa Vista, na Rua Lopes Truvão, que cresci ali trabalhando no bar com a minha avó, né? Trabalhando de garçom, e eu já tinha um objetivo muito cedo. Eu sabia que pela educação era o único jeito de eu conseguir vencer aquelas barreiras. E Deus me abençoou e honrou todo o meu esforço. Tanto é que eu digo com muita serenidade, com muita realização, que o dia mais importante da minha vida, não diminuir no dia do nascimento do meu filho, ou do meu casamento, ou outros dias importantes, mas foi o dia que com 19 anos de idade eu pude voltar do concurso público que eu fui fazer para a UFESA, voltar para casa e dizer para a minha avó, que eu chamo de mãe, dizer: mãe, a partir de agora, a senhora não precisa mais trabalhar. Eu passei no concurso e vou conseguir manter a nossa casa. Então, eu sei do valor que tem a educação e eu quero isso para outras centenas, outros milhares de estudantes aqui de Mossoró, e eu confio muito no poder transformador da educação que se dá através da política. E o IDEB? Prêmio IDEB. Prêmio IDEB, o novo Prêmio IDEB. Como é que vai acontecer isso aí? Projeto de lei que vai premiar as escolas que têm o maior IDEB aqui de Mossoró e vai premiar as escolas que mais se desenvolveram, as que mais cresceram no IDEB. Isso aí vai permitir que estudantes, professores, supervisores, diretores, todos esses, eles possam ser premiados com prêmios que para o estudante pode chegar a R$ 1.700. E para os demais que estão ali na escola que foi premiada, na escola que conseguiu crescer, prêmios de R$ 300 pela participação. Isso faz com que o nosso estudante, você estudante aí que está em casa, você sabe, você que está na rede pública municipal, participe dos eventos da escola. Participe das feiras de ciências, participe das Olimpíadas, participe do IDEB, da prova do IDEB, porque a partir daí você vai ter muitas oportunidades, inclusive de ser premiado. Então, o novo prêmio do IDEB é justamente para poder fazer com que toda a comunidade escolar, em especial o estudante, ele veja essa prova com muita seriedade e realmente se prepare para participar, porque assim o índice vai crescer cada vez mais e a educação básica de Mossoró vai alcançar os melhores patamares possíveis e, consequentemente, vai vir mais recursos para a escola, vai vir mais premiações para o aluno e a escola vai se desenvolver e crescer cada vez mais. Bem, antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, tem informação da Assembleia Legislativa, tentando equilibrar as discussões em torno da operação de empresa de energias renováveis do município de Serra do Mel. O deputado estadual Ubaldo Fernandes, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, reuniu envolvidos no tema para uma audiência pública na sexta passada, na Assembleia Legislativa. Acompanhe. A audiência pública no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, dos Direitos Humanos e Cidadania debateu os impactos sociais, econômicos e ambientais provocados pela instalação de usinas eólicas e solares no município de Serra do Mel, e foi realizada a partir de uma solicitação das entidades representativas e produtores rurais do município. Nosso objetivo primordial da Comissão de Direitos Humanos desta casa é ouvir as partes, saber como é que andam os contratos e como anda também a questão do impacto ambiental, a economia do município, enfim, nós queremos saber disso. Apesar de que está tramitando na Justiça um pleito por parte da CUT, do SAU e também da FETARN, inclusive o Ministério Público já opinou, inclusive, no sentido de que os futuros projetos terão uma abertura no sentido de ouvir a população através de audiência pública, mas o objetivo aqui é ouvir.
é o debate. A deputada Divaneide Basílio destacou que essa é uma luta não apenas no Rio Grande do Norte, mas em todo o país. Uma pauta que a gente já vem acompanhando no Estado e que nacionalmente também tem tido repercussão, que é a preocupação justamente ambiental. Quando a gente fala de transição energética, a gente tem que falar da importância da transição, mas que ela tem que, de fato, ser boa e respeitosa para a população. E fomos procurados pela população de Serra do Mel, fizemos visita, já tivemos um diálogo anterior na Comissão de Direitos Humanos e o justo agora é que a gente possa dar continuidade a esse debate. A Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Rio Grande do Norte, a FETARNE, acompanha de perto essa situação. Nós não somos contra as energias renováveis, mas a forma qual é implantada no estado do Rio Grande do Norte precisa mudar para que as pessoas que vivem da agricultura familiar não fiquem limitadas às questões dos impactos que têm chegado até o povo. O advogado que representa as famílias impactadas pela instalação das torres de energia eólica explicou os motivos que levaram à ação coletiva. Houve audiência pública no município da Serra do Mel, houve uma assembleia com a presença dos produtores em que se discutiu os impactos nas vidas deles e se aprovou algumas medidas para enfrentar esses impactos, para direcionar esses impactos, entre elas uma ação coletiva. E essa ação coletiva, essa ação civil pública foi distribuída em 21 de maio desse ano, discutindo dois pontos principais na realidade, né? A ausência de um estudo de impacto ambiental e os contratos, né? A injustiça dos contratos que foram firmados na região e os prejuízos financeiros aos produtores. Além dos problemas ambientais, a instalação das torres, segundo o advogado, tem causado também sérios problemas de saúde. Ao não fazer esse estudo de impacto, não houve, por exemplo, uma regularidade com relação ao distanciamento, porque há estudos científicos, e já havia à época, há 10 anos, de que a proximidade de aerogeradores das residências pode sim gerar danos à saúde da população, transtorno de ansiedade, distúrbios de sono. Inclusive a Fiocruz tem um estudo sobre isso, identificando o que chamam de síndrome da turbina eólica, um conjunto de enfermidades, um conjunto de CIDs que decorrem desses ruídos e vibrações que são emitidos pelas torres. O objetivo da ação é ainda que os contratos sejam revistos. Os produtores eles cedem 100% da posse do seu terreno para a empresa poder implementar essa geração de energia eólica, e esses contratos são contratos com prazos extremamente longos, de 50 anos, ou seja, imagina 50 anos e você só pode denunciar isso 2 anos antes. Então você tem que esperar 48 anos para poder denunciar um contrato ou rediscutir os seus termos. Então há diversas cláusulas abusivas. De acordo com o advogado que representa as famílias que entraram com a ação coletiva, mais de 500 produtores rurais de 23 vilas de Serra do Mel estão sendo prejudicados com a instalação dessas usinas eólicas. A audiência contou com a participação de mais de 200 produtores rurais e representantes de várias instituições que lotaram o auditório da Assembleia e as galerias do plenário da Casa. Eu parabenizo aqui o deputado Ubaldo Fernandes pela organização desta audiência pública e realmente o lugar da discussão é lá na Assembleia Legislativa, porque, como você acompanhou na reportagem, você consegue ouvir todos os lados, você consegue trazer um diálogo mais aprofundado. E não adianta também ouvir só um lado, ouvir só o outro, ouvir uma federação que não tem representação no município, ou ouvir alguém do Ministério Público ou da Justiça que sequer conhece Serra do Mel. Tem que ouvir as pessoas, tem que saber o que elas estão achando, o que elas têm a dizer. Então a Assembleia Legislativa, mais uma vez, aí, realiza uma atividade importante. A gente torce que tudo seja resolvido, né? Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa com o vereador Tiago Marques. Vereador, vamos falar um pouco sobre política. O senhor está no exercício do primeiro mandato como vereador aqui de Mossoró, um parlamentar que está à frente, por exemplo, da Comissão de Constituição e Justiça, né? Lá na casa, tem tido ali alguns, digamos, debates acalorados diante ali de alguns assuntos que já foram tratados neste curto período de tempo, nesses 6 meses, e tem se destacado. Esse destaque, a partir da Câmara de Mossoró, tem colocado o senhor num patamar diferenciado aqui
na política moçoroense. Já fala-se sobre 2026, todo mundo muito atento sobre pré-candidaturas. E Tiago Marques pode ser considerado pré-candidato a deputado federal? Olha, Ivanildo, eu particularmente me sinto muito preparado para as missões que o Legislativo nos dá. E eu digo missões porque quem me ouviu pelo menos uma única vez sabe que eu trato o mandato eletivo, sabe que eu trato a vereança como uma missão realmente de transformar a vida das pessoas através da política, seja essa política através da educação, seja através da saúde, seja através da assistência social, e eu vejo isso como uma missão. E realmente, quando eu olho hoje para o cenário geral, não de hoje, né? Quando eu vejo a trajetória toda, eu que estou desde os 19 anos de idade no serviço público, então aí vai cerca de 17 anos de serviço público, dos quais 12 foram na gestão, dos 4 últimos aqui, com o prefeito de Mossoró, o prefeito Alisson. Então, eu vejo tudo isso como um preparo. Mas, obviamente, que qualquer eventual candidatura, ela tem que vir do grupo, tem que vir da base, tem que vir da cidade e, principalmente, tem que vir do povo de Mossoró. Eu costumo dizer e vivenciar que eu estou onde o povo quer que eu esteja. E procuro sempre me preparar para qualquer missão que venha. Eu digo muito que toda vez que a sorte bateu à minha porta, me achou estudando, me achou trabalhando, me dedicando muito, né? E isso vem rendendo muitas novas missões. E eu vejo que a gente tem um preparo para poder desempenhar essa missão, seja qual for a missão, que seja dada pelo povo de Mossoró, através do nosso grupo, através da cidade como um todo, de uma forma muito boa. Como é que o senhor avalia que o grupo está se preparando para as eleições de 2026? Alisson é apontado, né, como pré-candidato ao governo do Estado. A gente tem acompanhado os bastidores e ele tem dito isto, né? Além das pessoas afirmarem, ele tem dito isso também sobre a pré-candidatura. Mas como é que o grupo está se preparando, de fato, já que a gente está neste segundo semestre para um ano eleitoral? A gente está no ano pré-eleitoral, mas para um ano eleitoral, como é que é essa preparação de grupo? Eu tenho conversado muito com o prefeito Alisson, meu amigo Alisson, inclusive é meu amigo há mais de 10 anos, né? Nos últimos 4 anos e meio a gente conviveu de forma mais intensa até pelas atividades lá na prefeitura, quando a gente trabalhava, enquanto ainda estava no executivo, trabalhando de manhã, de tarde e de noite, e isso não é exagero, era realmente a prática que se tinha lá, em trabalhar de manhã, de tarde e noite, em prol do nosso projeto aqui de Mossoró, que tem rendido muitos frutos. A cidade hoje experimenta um progresso que realmente é inspirador para todo o Brasil, né? E a gente percebe isso, a gente vê isso a cada dia. Hoje eu tenho muita satisfação de pertencer a um grupo que está cada vez mais harmônico. Na Câmara Municipal, por exemplo, a gente tem uma Câmara, um grupo de base de 15 vereadores que trabalham em harmonia, que eles conseguem identificar o projeto de desenvolvimento que está vivenciando Mossoró nos últimos 4 anos e meio aí, e isso é muito importante. Vejo a Câmara dessa forma, inclusive mando aqui um abraço para o líder do governo, o vereador Alex do Frango, e também para o nosso presidente, o vereador Genilson Alves, que tem conduzido a Câmara de uma forma excelente, de uma forma muito boa. Ele é muito dedicado a isso. Inclusive, estamos aí construindo um novo projeto aí, que é o programa Câmara Popular, que vai levar as sessões da Câmara para bairros da cidade. Certamente iremos conseguir começar aí agora em meados de agosto. Eu vejo que a Câmara tem experimentado todo esse crescimento, toda essa evolução e um clima harmônico. Um clima harmônico que tem um grupo que está nessa base, mas que expande essa base, Ivanildo. Porque hoje a gente tem um grupo político que é composto pelos vereadores da base, mas também por ex-vereadores, também por vereadores de outras cidades, como Rui Barbosa, como Natal, Grossos, Caraúbas. A gente tem um grupo que também tem deputados de 5 a 10 deputados aí que estão conosco, trabalhando junto. Então, o que eu vejo hoje é uma força cada vez maior, que é resultado do que diz o povo de Mossoró. E se você me pergunta, Tiago, e Alisson governador, o que você acha? Eu lhe digo com muita tranquilidade aqui, que apesar de a gente não ter, eu e Alisson, a gente não ter conversado diretamente sobre isso, sobre ele ser o candidato, mas eu tenho a minha opinião. Eu, enquanto vereador de Mossoró, principalmente enquanto cidadão norte rio-grandense, eu defendo que o prefeito Alisson, sim, seja candidato a governador.
Porque enquanto cidadão potiguar, eu quero muito que o Rio Grande do Norte experimente o momento de crescimento, de desenvolvimento que vem experimentando Mossoró nos últimos anos. Mossoró hoje é destaque nacional, não só regional. Mossoró hoje serve de inspiração para muitas outras cidades, não apenas aqui no Rio Grande do Norte, não apenas dentro do Nordeste. Isso aí é fruto de muito trabalho e dedicação. Então, é uma frase que eu falo muito e que a gente vivencia ela todos os dias aqui no nosso município, que é o verdadeiro poder, ele vem do serviço. E a gente serve muito, a gente trabalha muito. E por esse motivo, por saber que o povo do Rio Grande do Norte merece experimentar esse crescimento, essa pujança e fazer com que o nosso Estado retome a rota do desenvolvimento, que eu defendo que realmente o prefeito ele assuma realmente essa missão, ele encare essa nova possibilidade e que ele seja, sim, candidato a governador do Rio Grande do Norte. O vereador, o senhor fala e a gente vai montando aqui na cabeça, né, sobre essas possibilidades. Então, pelas defesas do senhor, certamente o senhor defende a pré-candidatura de Alisson, governo do Estado, Zenaide Maia, que tem essa ligação com o prefeito, Tiago Marques, se entrar aí justamente com este apoio popular, disputar o governo, a Câmara dos Deputados, e a primeira-dama Cíntia, que a gente também já trouxe informações aqui de que ela é pré-candidata a deputada estadual. Existe também essa expectativa desta candidatura? Olha, Ivanildo, hoje eu tenho uma ideia muito concreta com relação a essa questão da vaga na Assembleia Legislativa de deputado estadual. Eu vejo que Mossoró precisa ter um representante, uma candidata de Mossoró, que vivencie Mossoró, que ande em Mossoró, que conheça verdadeiramente Mossoró. E eu vejo que a professora Cíntia, ela reúne esses atributos. Eu vejo que ela reúne esses atributos porque ela é uma mulher jovem, que defende a posição da mulher na sociedade, que tem trabalhado voluntariamente nos serviços públicos municipais com muita paixão, com muito afinco. Ela realmente se dedica em cada palavra, em cada fazer. E eu vejo que ela estaria muito apta, sim, a ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa, de ser a nossa deputada estadual de Mossoró, porque ela reúne esses atributos. A gente vê paixão, a gente vê emoção, a gente vê realmente vontade em tudo que ela consegue fazer, como, por exemplo, no projeto Incluir, foi um grande sucesso que está acontecendo aqui em Mossoró, como grandes outras pautas aí na área da defesa da mulher, na área da inclusão, na área da assistência social. Cíntia, ela poderia, sim, figurar como uma representante de Mossoró. Agora, é importante destacar uma coisa, Vanildo, que Mossoró é uma cidade grande. Mossoró é a segunda maior cidade do estado. E Mossoró poderia também ter outros deputados que estivessem aqui, que tivessem também, que eles soubessem reconhecer e ter gratidão por Mossoró e pudessem também ajudar diretamente a Mossoró. E eu peço licença aqui para destacar, por exemplo, Neilton, deputado Neilton Diógenes, aqui de Apodi, que vem fazendo um bom trabalho, que vem se dedicando, que está presente aqui em Mossoró, que trabalha bem. Eu destaco ainda, por exemplo, o deputado Nelter Queiroz, que tem grande experiência na Assembleia Legislativa, que fala com muito entusiasmo sobre o crescimento de Mossoró e que também é um grande entusiasta do projeto Prefeito Alisson, pré-candidato a governador. Então eu vejo que Mossoró, ela tem condições de ter deputados que gravitam aqui, que tenham votos aqui, porque eu sei que esses deputados, eles terão gratidão pela nossa cidade e também farão por onde está aqui. Mas defendo também que nós temos um deputado de Mossoró, que vivencie Mossoró, que saiba realmente viver as ruas, os bairros, toda a estrutura aqui de Mossoró. E eu vejo esses atributos na professora Cíntia. Vereador Tiago Marques, pré-candidato a deputado federal, viu? Por tudo que ele falou aqui, mesmo que indiretamente a gente já pode colocar neste sentido aqui também. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco no cenário político. Obrigado, Vanildo. Obrigado você que está em casa, nos ouvindo. É realmente um momento muito importante aqui. Destaco aqui, Vanildo, que qualquer pré-candidatura, qualquer coisa desse tipo, defendo que tem que vir do grupo, tem que vir da cidade e, principalmente, tem que vir do povo de Mossoró. Então, fica aqui meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e um grande abraço. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Um abraço aqui para o Lincoln do Santa Delmira, o João da UPA, o pessoal todo mandando mensagem, o Francisco Neto,
Enfim, muitas pessoas participando, mandando mensagem aqui pra gente. A gente agradece a audiência. Boa noite a todos, até amanhã. Um abraço.